A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de São Paulo naquela terça-feira cinzenta de agosto. Roberto Mendes, 42 anos, ajustou o colarinho do paletó surrado enquanto caminhava apressado pela Avenida Paulista. Suas mãos tremiam levemente, não pelo frio, mas pela ansiedade que o consumia há semanas. O envelope amarelado no bolso interno do paletó pesava como chumbo, contendo a terceira notificação de despejo que recebera naquele mês. Contador de formação, Roberto havia perdido o emprego 6 meses antes, quando a pequena empresa onde trabalhava declarou falência. Desde então, sua vida se transformara numa sequência interminável de entrevistas frustradas, contas atrasadas e noites mal dormidas. A esposa, Mariana, fazia bicos como manicure para manter o mínimo de dignidade, enquanto os 2 filhos, Júlia, de 12 anos, e Pedro, de 8, começavam a perceber que algo estava muito errado. Naquela tarde, Roberto voltava de mais uma entrevista mal-sucedida. "Você está acima da qualificação que buscamos", dissera o gerente de recursos humanos, um jovem de não mais que 25 anos, com um sorriso condescendente que Roberto conhecia bem. Era a 10ª vez que ouvia aquela frase, um eufemismo educado para "você está velho demais". Enquanto esperava o sinal abrir no cruzamento da Paulista com a Rua Augusta, Roberto notou um homem idoso caído no chão, alguns metros à frente. A multidão apressada simplesmente desviava dele, como se fosse um obstáculo qualquer na calçada. O homem aparentava ter mais de 70 anos, vestia roupas simples, mas limpas, e segurava com força uma sacola de papel contra o peito. Roberto hesitou por um instante. Estava atrasado, precisava buscar Pedro na escola, porque Mariana tinha um cliente agendado. Além disso, o que ele, um desempregado prestes a ser despejado, poderia fazer por alguém? Mas algo mais forte que o bom senso o impeliu para a frente. "O senhor está bem?" Roberto ajoelhou-se ao lado do idoso, protegendo-o da chuva com seu guarda-chuva já meio quebrado. O homem levantou o rosto, revelando olhos azuis penetrantes que contrastavam com a pele enrugada e bronzeada. "Escorreguei. Minha bengala." Ele apontou para alguns metros à frente, onde uma bengala de madeira escura jazia na sarjeta. Roberto ajudou o desconhecido a sentar-se encostado na parede de um prédio, depois correu para recuperar a bengala. Quando voltou, percebeu que o homem sangrava levemente no joelho esquerdo. "Precisamos cuidar disso. O senhor mora longe daqui?" "Jardins, mas não se preocupe, jovem. Já lhe tomei muito tempo." Bobagem. Roberto já havia decidido. "Vou levá-lo até em casa, não posso deixá-lo assim." Conseguiram um táxi após 15 minutos de tentativas. Durante o trajeto, o idoso se apresentou como Henrique Albuquerque e, apesar da dor visível, mantinha uma postura digna e um olhar sereno. Conversaram pouco, mas Roberto sentiu uma estranha conexão com aquele desconhecido. A casa de Henrique era um sobrado elegante na Alameda Jaú, com jardim frontal bem cuidado e grades de ferro trabalhado. Roberto ajudou-o a entrar e, seguindo as instruções do idoso, encontrou o kit de primeiros socorros no banheiro social. "Você tem jeito para isso", observou Henrique, enquanto Roberto limpava e enfaixava o ferimento com cuidado. "Aprendi com minha mãe. Ela era enfermeira." "Era?" "Faleceu há 3 anos. Câncer." Roberto não conseguiu disfarçar a tristeza na voz. Henrique assentiu em silêncio, depois apontou para a cozinha. "Há café fresco na garrafa térmica. Você se importaria de servir 2 xícaras? Depois de toda essa confusão, ambos merecemos." Sentados à mesa da cozinha, ampla e iluminada, começaram a conversar de verdade. Henrique era viúvo, sem filhos e trabalhara toda a vida como empresário. Roberto, inicialmente reticente, acabou se abrindo sobre sua situação. "É difícil manter a dignidade quando tudo desmorona", confessou Roberto, surpreendendo-se com a própria franqueza diante de um estranho. "A dignidade não está no emprego ou na conta bancária, jovem. Está em decisões como a que você tomou hoje, parar para ajudar alguém quando você mesmo está lutando." Henrique o observava com intensidade. "Quantas pessoas você acha que passaram por mim antes de você parar?" Roberto não soube responder. Ficaram em silêncio por um momento,
apenas o som da chuva tamborilando nas janelas, preenchendo o espaço entre eles. Roberto, disse Henrique finalmente, você tem experiência em contabilidade, certo? Tenho, 20 anos de experiência. A amargura voltou à voz de Roberto. Mas aparentemente isso não importa mais. Importa para mim. Henrique se levantou, apoiando-se na bengala. Venha, quero lhe mostrar algo. Henrique conduziu Roberto até um escritório no segundo andar da casa. A sala era ampla, com estantes de mogno repletas de livros, um globo terrestre antigo num canto e uma escrivaninha imponente junto à janela que dava para o jardim. As paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco. Henrique, mais jovem, ao lado de outras pessoas em inaugurações, jantares formais e eventos empresariais. Sente-se, por favor, indicou Henrique uma poltrona de couro. Preciso lhe contar uma história. Roberto acomodou-se, intrigado. Henrique permaneceu de pé, olhando pela janela para a chuva que começava a diminuir. Há exatamente 50 anos, começou o idoso. Eu estava na mesma situação que você. Desempregado, desesperado, com uma esposa grávida e contas que não conseguia pagar. Tinha 24 anos e achava que minha vida havia acabado antes mesmo de começar. Roberto inclinou-se para a frente, atento. Uma noite, voltando para o cortiço onde morávamos na Muuca, encontrei um homem sendo assaltado. 3 marginais. Não pensei 2 vezes. Peguei um pedaço de pau que havia no chão e corri para ajudá-lo. Levei uma facada no braço. Henrique ergueu a manga da camisa, revelando uma cicatriz longa e pálida, mas conseguimos espantar os bandidos. O homem que ajudei se chamava Alberto Ferreira. Era dono de uma metalúrgica em Santo André. Ficou tão impressionado com o que fiz que me ofereceu um emprego como auxiliar administrativo. Eu não tinha experiência nenhuma, mas ele disse que podia ensinar técnicas de trabalho, mas não caráter. Henrique virou-se para encarar Roberto. Trabalhei duro. Aprendi tudo o que pude. Alberto virou meu mentor, meu amigo, o pai que perdi cedo demais. 10 anos depois, quando ele decidiu se aposentar, vendeu-me a empresa a prazo, em condições que eu pudesse pagar. Transformei aquela pequena metalúrgica em 3 fábricas. Vendi tudo há 5 anos quando minha esposa Celeste ficou doente. Queria dedicar cada minuto a ela. Sinto muito, murmurou Roberto. Não sinta. Foram os melhores anos da minha vida, mesmo com a doença dela. Cada momento foi precioso. Henrique caminhou até a escrivaninha e abriu uma gaveta. Ela faleceu há 2 anos. Desde então, tenho me perguntado qual seria minha missão daqui para frente. Hoje, quando você parou para me ajudar, entendi. Ele colocou sobre a mesa um cartão de visitas elegante. Este é meu advogado. Ligue para ele amanhã. Tenho 3 imóveis comerciais alugados aqui em São Paulo. Um escritório na Faria Lima, uma loja na Oscar Freire e um galpão em Pinheiros. Preciso de alguém de confiança para gerenciar essas propriedades, lidar com os contratos, cuidar da parte financeira e tributária. Roberto pegou o cartão com mãos trêmulas. Senhor Henrique, eu não posso aceitar. O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi quem você é quando não havia nada a ganhar. Vi compaixão onde outros viram inconveniência. Vi dignidade onde você mesmo acha que a perdeu. Henrique sentou-se na cadeira atrás da escrivaninha. Não estou oferecendo caridade, Roberto. Estou oferecendo trabalho. Trabalho que precisa ser feito e que exige exatamente suas qualificações. Mas por quê? Por que eu? Porque há 50 anos alguém enxergou potencial em mim quando ninguém mais via. Porque Alberto me ensinou que as melhores decisões de negócio não são baseadas apenas em currículos, mas em caráter, e porque acredito que você fará um trabalho excepcional. Roberto sentiu os olhos arderem. Há meses não sentia esperança, e agora ela surgia de onde menos esperava. O salário será compatível com sua experiência, continuou Henrique. Posso adiantar o primeiro mês hoje mesmo, se precisar. Sei como é estar com a corda no pescoço. Eu preciso contar para minha esposa. Preciso ter certeza de que isso é real. É real, Roberto. Tão real quanto sua decisão de me ajudar hoje. Henrique estendeu a mão. Então aceita? Roberto apertou a mão do idoso, sentindo a firmeza e a sinceridade no gesto. Aceito. E prometo que não vai se arrepender.
Sei que não vou. Quando Roberto saiu da casa de Henrique 1 hora depois, a chuva havia cessado completamente. O sol da tarde rompeu entre as nuvens, iluminando as poças d'água nas calçadas. No bolso, além do envelope amarelado com a notificação de despejo, agora havia um cheque referente ao primeiro mês de salário e ao adiantamento que Henrique insistira em fazer para que Roberto pudesse regularizar suas contas mais urgentes. No táxi a caminho de casa, Henrique insistira em pagar a corrida. Roberto ligou para Mariana. Quando ela atendeu, ele simplesmente disse: "Mari, você precisa sentar. Tenho uma história para contar." Naquela noite, na pequena sala do apartamento que em breve não precisariam mais deixar, Roberto reuniu a família. Júlia e Pedro sentaram-se no sofá, curiosos com a expressão diferente no rosto do pai. Uma mistura de alegria e espanto que não viam há meses. Ele contou tudo: a queda de Henrique, a decisão de ajudá-lo, a conversa, a oferta de emprego. Mariana chorou abertamente, abraçando o marido com força. As crianças, ainda sem compreender completamente a dimensão do que acontecera, sentiram o alívio que preenchia o ambiente. "Pai", disse Pedro, "você sempre diz que devemos ajudar as pessoas. Você estava certo." "Seu pai sempre esteve certo sobre isso", complementou Mariana, enxugando as lágrimas. "Eu só tinha esquecido como o mundo pode surpreender a gente." Mas a história estava apenas começando. Os meses seguintes foram de transformação radical na vida de Roberto. O trabalho com Henrique revelou-se desafiador e gratificante em medidas iguais. Os 3 imóveis comerciais exigiam atenção constante: negociações com inquilinos, manutenção predial, questões tributárias complexas e a gestão financeira de tudo isso. Roberto mergulhou de cabeça. Acordava cedo, organizava planilhas detalhadas, visitava pessoalmente cada propriedade, conhecia os inquilinos pelo nome. Descobriu que sua experiência de 20 anos havia lhe dado muito mais do que conhecimento técnico. Havia desenvolvido uma intuição para números e padrões que agora se revelava extremamente valiosa. Henrique, por sua vez, tornou-se muito mais que um empregador. Almoçavam juntos pelo menos 2 vezes por semana, sempre no mesmo restaurante italiano na Alameda Lorena. Nesses encontros, o idoso compartilhava décadas de sabedoria empresarial, contava histórias de suas negociações mais memoráveis e, principalmente, ouvia Roberto com genuíno interesse. "Você tem um talento natural para lidar com pessoas", observou Henrique durante um desses almoços 3 meses após o início do trabalho. "Os inquilinos te respeitam porque sentem que você se importa. Isso é raro nos dias de hoje." "Aprendi com o senhor", respondeu Roberto. "Lembro sempre do que me contou sobre Alberto Ferreira. Ele não comprou apenas seu trabalho, comprou sua lealdade com respeito e confiança." Henrique sorriu, satisfeito. "Exatamente. E agora preciso discutir algo importante com você." Nos meses seguintes, Henrique revelou seus planos. Estava envelhecendo e, embora ainda lúcido e ativo, sentia o peso dos anos. Não tinha herdeiros diretos. Seu único irmão falecera jovem, sem filhos. Havia primos distantes com quem mal tinha contato. A questão de sua herança o incomodava. "Gostaria de criar um instituto", explicou Henrique. "Algo que ajude pessoas em situações como a sua, profissionais qualificados que perderam o rumo por circunstâncias da vida. Recolocação profissional, microcrédito para pequenos negócios, mentoria. Você estaria disposto a me ajudar a estruturar isso?" Roberto aceitou sem hesitar. Trabalharam juntos por mais 6 meses no projeto. Roberto usou toda a sua experiência contábil para criar estruturas financeiras sustentáveis, enquanto Henrique colocou recursos significativos para dar corpo à iniciativa. O Instituto Alberto Ferreira, nome escolhido por Henrique em homenagem ao homem que mudara sua vida, foi oficialmente fundado 1 ano após aquela terça-feira chuvosa. A vida de Roberto havia mudado completamente. Com salário estável e o adiantamento de Henrique, conseguira quitar as dívidas mais urgentes. O despejo fora evitado. Mariana, vendo a situação financeira estabilizada, conseguiu abrir seu próprio salão de beleza. Pequeno, mas seu.
Júlia voltou a sorrir e Pedro não perguntava mais se iam ter que se mudar. Mas a maior transformação não era financeira. Roberto recuperara algo que pensara ter perdido para sempre: o senso de propósito. Cada contrato negociado, cada problema resolvido, cada conversa com Henrique, tudo alimentava uma sensação crescente de que sua vida tinha significado novamente. Foi numa manhã de abril, quase 18 meses após aquele encontro inicial, que Roberto recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Era Carmen, a governanta de Henrique, com a voz embargada. Senhor Roberto precisa vir rápido. O senhor Henrique passou mal. A ambulância está chegando. Roberto largou tudo e correu. Encontrou Henrique no hospital, na UTI. Os médicos foram diretos. AVC isquêmico. Grave. As próximas 72 horas seriam decisivas. Roberto não saiu do hospital. Mariana trouxe-lhe roupas limpas e comida. Dr. Augusto Moreira, o advogado de Henrique, apareceu no segundo dia, discreto e respeitoso. Henrique tinha preparado alguns documentos, disse o advogado. Caso algo assim acontecesse, você tem procuração para todas as decisões médicas e empresariais. Eu, mas os parentes, não há parentes próximos. E Henrique foi muito claro sobre sua vontade. Confia em você. A responsabilidade era esmagadora, mas Roberto não recuou. Tomou cada decisão pensando no que Henrique desejaria, consultando os melhores médicos, mantendo tudo funcionando enquanto o mentor lutava pela vida. No quarto dia, Henrique abriu os olhos. Estava fraco, parte do corpo paralisada, mas consciente. Quando viu Roberto ao lado da cama, seus olhos se encheram de lágrimas. Você ficou, sussurrou com dificuldade. Onde mais eu estaria? Roberto segurou a mão do amigo. O senhor ficou comigo quando eu precisei. Agora é minha vez. A recuperação foi lenta e árdua. Henrique precisaria de fisioterapia intensiva, cuidados constantes. Roberto organizou tudo. Contratou os melhores profissionais, adaptou a casa, criou uma rotina rigorosa de cuidados. Continuava gerenciando os imóveis, mas agora dedicava metade de seu tempo a Henrique. Você tem família, protestou Henrique num de seus dias mais lúcidos, 3 meses após o AVC. Não pode dedicar sua vida a um velho teimoso. Família? Roberto sorriu. O senhor é minha família, Henrique. Assim como Alberto foi sua. Isso não é obrigação, é escolha. Naquele momento, algo mudou no olhar de Henrique. Uma decisão se formou, amadurecida por meses de reflexão e pela certeza inabalável que aquele homem ao seu lado era exatamente quem ele imaginara ser. 3 dias depois, Dr. Augusto apareceu novamente, desta vez com uma pasta volumosa. Henrique estava sentado na cadeira de rodas, lúcido e determinado. Roberto, começou Henrique, quando você me ajudou naquela tarde, não fazia ideia do presente que me deu. Não foi apenas ajuda física, foi esperança. Foi a confirmação de que ainda existem pessoas boas neste mundo. Foi a resposta para a pergunta que me atormentava desde que perdi Celeste. Como usar o resto do meu tempo de forma significativa? Roberto ia falar, mas Henrique levantou a mão. Deixe-me terminar. Estes últimos meses confirmaram tudo o que pensei sobre você. Você não é apenas competente, Roberto. Você tem algo que dinheiro não compra e universidades não ensinam. Integridade genuína. Então, tomei uma decisão. Henrique fez um gesto para o advogado que abriu a pasta sobre a mesa. Estou transferindo a propriedade dos 3 imóveis comerciais para você, anunciou Henrique calmamente, como se estivesse comentando o clima. Também estou nomeando você presidente do Conselho do Instituto Alberto Ferreira, com plenos poderes de decisão. E esta casa será sua também quando eu partir. Roberto ficou paralisado. Henrique, eu não posso aceitar isso. É demais. Seus parentes, primos que não vejo há 15 anos e que nunca demonstraram interesse por mim. Henrique balançou a cabeça. Eles receberão uma quantia justa. Já está tudo documentado. Mas meu legado, meu verdadeiro legado, vai para quem o honrará. Para quem entende que riqueza sem propósito é vazia. Isso deve valer milhões. E você usará para fazer o bem, para ajudar sua família a prosperar.
para continuar o trabalho que começamos no instituto, para, talvez um dia, ajudar outro desconhecido numa tarde de chuva. Henrique segurou a mão de Roberto com a força que ainda possuía. Não estou lhe dando apenas bens, Roberto. Estou lhe confiando um legado, a mesma confiança que Alberto depositou em mim. Roberto chorou abertamente. Todas as tensões dos últimos meses, todo o medo que sentira, toda a gratidão que carregava, tudo veio à superfície. Prometo que honrarei sua confiança. Prometo. Eu sei que vai. Henrique sorriu com ternura. Você já começou. Os documentos foram assinados naquela tarde. Dr. Augusto explicou cada cláusula, cada detalhe. Estava tudo meticulosamente planejado. Henrique dedicara os últimos meses a garantir que sua vontade fosse cristalina e juridicamente incontestável. Quando Mariana soube, não conseguiu acreditar. Sentaram-se os quatro, Roberto, Mariana, Júlia e Pedro, na sala daquele apartamento que agora não precisariam deixar jamais, e Roberto contou tudo. Isso significa que somos ricos? Perguntou Pedro com a inocência de seus 9 anos. Significa que temos responsabilidade, corrigiu Roberto gentilmente. Significa que recebemos um presente e um dever. E que nunca, nunca devemos esquecer de onde viemos. Henrique viveu mais 2 anos. 2 anos em que Roberto e sua família se tornaram verdadeiramente sua família. Jantares aos domingos, aniversários celebrados juntos, histórias compartilhadas. Júlia aprendeu a tocar piano no instrumento antigo da sala de música de Henrique. Pedro passava tardes inteiras ouvindo as histórias do avô Henrique sobre o Brasil de antigamente. Quando Henrique finalmente partiu, numa manhã tranquila de junho, Roberto estava ao seu lado. As últimas palavras do velho amigo foram: Você transformou meus últimos anos nos melhores. Obrigado por ter parado naquela tarde. O funeral foi concorrido. Roberto descobriu quantas vidas Henrique havia tocado, ex-funcionários que ele ajudara a estudar, famílias que receberam apoio em momentos difíceis, jovens empresários que foram mentorados. Henrique passara a vida fazendo o bem discretamente, sem alardes. Os anos seguintes comprovaram que Henrique escolhera certo. Roberto transformou os 3 imóveis em 6. Depois em 10. Mas nunca perdeu o foco no propósito. Cada lucro era parcialmente reinvestido no Instituto Alberto Ferreira, que cresceu e passou a ajudar centenas de pessoas anualmente. Mariana expandiu seu salão, depois abriu mais 2. Júlia formou-se em medicina, especializando-se em geriatria, inspirada pelo cuidado que viu o pai dedicar a Henrique. Pedro seguiu a administração e juntou-se ao pai na gestão dos negócios e do instituto. Mas a lição mais importante Roberto ensinou pelo exemplo. Uma vez por mês, ele pessoalmente entrevistava candidatos ao programa de recolocação do instituto. Ouvia suas histórias, via suas lágrimas, reconhecia em cada um deles o homem desesperado que fora naquela terça-feira chuvosa. E sempre, sempre contava a história de Henrique. De como um ato simples de bondade criara ondas que se expandiam infinitamente. De como ajudar um estranho não apenas transformara sua vida, mas dera significado a ela. 15 anos após aquele encontro fatídico, Roberto estava na inauguração de um novo centro do Instituto, agora com unidades em 3 estados. Um jovem se aproximou depois da cerimônia. Magro, roupas gastas, olhar entre esperançoso e desesperado. Senhor Roberto, eu ouvi sua história. Perdi meu emprego há 6 meses. Tenho 2 filhos. Estou prestes a perder minha casa. Não sei mais o que fazer. Roberto viu-se refletido naquele homem. Colocou a mão em seu ombro e sorriu com genuína empatia. Qual seu nome? Carlos Oliveira. Carlos, venha comigo, vamos conversar. E quero que saiba uma coisa. Sua história ainda não acabou. Na verdade, pode estar apenas começando. Enquanto caminhavam juntos para seu escritório, Roberto olhou para o céu. Era uma tarde ensolarada, mas ele se lembrou da chuva daquele dia distante. Lembrou-se de Henrique caído na calçada, da decisão de parar, de como um único momento de compaixão mudara absolutamente tudo. E entendeu finalmente com clareza cristalina o verdadeiro significado do legado que recebera. Não eram os imóveis, o dinheiro ou o status.
Era a responsabilidade sagrada de perpetuar a bondade, de ser para alguém o que Henrique fora para ele, de manter acesa a chama da esperança num mundo que tantas vezes parecia escuro. Naquela noite em casa, Mariana notou o brilho diferente nos olhos do marido. "Conheci alguém hoje", disse Roberto. "Um homem chamado Carlos. Ele me lembrou muito de mim há 15 anos. E você vai ajudá-lo?" "Vou fazer mais que isso. Vou acreditar nele, assim como Henrique acreditou em mim." Roberto abraçou a esposa. "E um dia, espero, Carlos ajudará outra pessoa. E essa pessoa ajudará mais alguém. É assim que mudamos o mundo, Mari. Uma vida de cada vez. Um ato de bondade de cada vez." E assim o legado continuava. Não apenas nos prédios e no dinheiro, mas em algo infinitamente mais valioso. Na corrente inquebrável de bondade que conectava Alberto a Henrique, Henrique a Roberto e Roberto a todos aqueles que ainda viria a ajudar. A história do homem que ajudou um desconhecido numa tarde chuvosa nunca realmente terminava. Apenas se multiplicava, infinitamente, tocando vidas de formas que jamais poderiam ser completamente medidas ou compreendidas. E nisso residia sua verdadeira beleza.